Então, o que a gente viu até agora era uma parte dos processos, não todos, ainda faltam, mas os processos que são necessários até chegar na solução. A solução em forma de vetor de deslocamentos nodais do modelo. Então, vimos uma parte do que é necessário para gerar matriz de rigidez de elemento, de sobrepor, também gerar vetor força nodal equivalente do elemento e depois sobrepor. Vimos já a colocação de condições de contorno. Então, essa parte aqui dessa seção é o que se chama pós-processamento. Como obter, a partir daquele vetor de deslocamentos nodais, os melhores valores possíveis, melhores estimativas possíveis das coisas que nos interessam, que geralmente são as tensões. Então, vocês já viram que você tem nessa família de formulação de elementos finitos, que a gente tem um certo tipo de elemento, por exemplo, um elemento linear de 3 nós, em que o campo de deslocamento é aproximado por funções lineares, o que significa que o campo de deformações é obtido pelo gradiente desses deslocamentos. Então, você vai ter um grau a menos na aproximação da deformação. No caso aqui, seria uma aproximação constante no elemento. Se a gente começa com grau 2 de deslocamento, devido às derivações, as derivadas, o campo de deformações passa a ter um grau abaixo, que é, no caso aqui, linear. Consequentemente, a aproximação de tensões também fica um grau abaixo do deslocamento. Então, se isso aqui é deslocamento grau 1, você vai encontrar uma variação de cada componente de tensão de grau 0. Se você tem deslocamento grau 2, a aproximação de tensão vai ser grau 1. Isso no caso de triângulos. No caso de quadriláteros, aí as coisas ficam um tanto misturadas. Você lembra que o deslocamento aqui ele é linear em cada direção, intrínseca. Então, esse aqui é o elemento bilinear. Porém, ele contém aquele monômio extra, que é o monômio quadrático. Então, quando você deriva, o resultado não é apenas com monômios lineares. Aliás, não é apenas com monômios de grau 0, igual aqui. Vai ter monômio de grau 0 e aí também vai ter algum monômio, não completo, não todos os termos, não todos os monômios lineares, mas vai ter algum. Né? Mas, de qualquer forma, há uma perda do grau quando você deriva para encontrar deformações e, em seguida, tensões. Então, tem essa diferença característica no erro que você obtém na variável primal e a variável dual. Não só diferença, uma perda em termos de precisão, mas também perda em taxa de convergência. Nós vimos isso em aqueles resultados clássicos ali, com aquele modelinho de condução de calor, certo? Então, em algum momento dos anos 70, apareceram 2 artigos que identificaram e, até certo ponto, provaram que, para uma certa família de elementos, que a gente ainda vai ver no próximo, na próxima sessão, existiam algumas posições do elemento, por exemplo, no elemento triangular, no centro, existia uma certa posição que era chamada posição de superconvergência. Foi dado esse nome. Que significa que aqueles valores que você... Digamos aqui, você já tinha comentado que a tensão que você obtém aqui é um valor constante no elemento. Porém, nesse ponto aqui, esse valor de constante, ele, digamos, praticamente empata com o valor real. Ele apresenta erros grandes em quase todos os lugares, exceto ali. Da mesma forma que
por exemplo, nesse elemento de 8 nós, nesses 4 pontos que nós vamos ver as posições deles ainda hoje, nessas 4 posições, aquele cálculo que se faz usando elementos finitos de maneira direta, quer dizer, você pega as funções de interpolação, aplica os valores nodais do deslocamento, deriva as funções, e você encontra deformações e tensões nesses 4 pontos, esses valores serão muito bons. Basicamente, eles terão o erro na mesma ordem do erro dos próprios deslocamentos. Tá? Então, é uma coisa, digamos, maravilhosa. Tá? Os chamados, saber que existem pontos de superconvergência. Muitas formulações não se sabe onde ficam esses pontos. No entanto, se tem alguns truques para levar, para contornar isso e conseguir ter alguns bons resultados. Então, qual é a meta nisso que se chama técnicas de recuperação de tensões e fluxos e também estimativa de erro? Mas, basicamente, técnicas de recuperação de tensões e fluxos. Isso é variáveis secundárias, variáveis cujo cálculo envolve derivadas. Tá? Então, aqui dá para identificar vários truques. Por exemplo, se eu, numa formulação dessa, se eu sei que nesses 3 pontos a qualidade é muito melhor, se eu sei que a qualidade é muito melhor, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso interpolar um novo plano, uma nova função linear que passe por esses 3 pontos e extrapolo para o resto do elemento. Percebe? Percebe o que eu estou dizendo? Se eu sei que tem, eu sei que esses 3 pontos são bons, então eu quero estender essa qualidade para o resto do elemento. E aí, veja só, mas isso que eu acabei de falar é um procedimento, um dos primeiros. Existem coisas melhores para fazer do que isso que eu acabei de falar. Se eu pego esses 3 pontos, eu conseguiria expandir o quê? Uma função linear. Talvez não seja uma qualidade, eu não tenha tido um ganho muito bom, né? Já que a tensão desse elemento de 6 nós já tem uma variação linear. Mas, então, existiram vários procedimentos lançados. O que eu tenho aqui, em seguida, é uma seleção do que seriam os melhores procedimentos da categoria simples. Procedimentos de fácil entendimento, de fácil implementação, e também alguns procedimentos que já estão incorporados nos programas comerciais. Então, vamos ver aqui. A ideia, isso aqui seria vamos estabelecer alguma nomenclatura aqui. Primeiro, vamos usar esses pontos, que eu estou chamando aqui de sigma, MEF. MEF, aquilo que você obteve por elementos finitos, pegando os deslocamentos nodais, pegando as funções de interpolação, derivando, aplicando a relação constitutiva, você encontra isso aqui. É esse aqui que a gente disse agora há pouco que é pobre, né? Porque você obtém a partir de uma derivação do deslocamento. Mas, então, a ideia é calcular isso aqui nos chamados pontos amostrais, que boa parte das vezes os pontos amostrais serão esses pontos de superconvergência, se você sabe onde eles estão. Tá? Então, aí se obtém valores que são chamados aqui sigma R nos nós da malha. Então, eu vou, de alguma maneira, a partir dos valores calculados para esses pontos amostrais, eu vou identificar valores nos nós da malha. Como? Nós vamos usar uma base de funções, por exemplo, a mesma base nas funções de interpolação,
usando esses valores aqui como valores nodais. Então, a técnica aqui, digamos, é como chegar nesses valores aqui, os valores recuperados. Vamos dizer aqui, valores recuperados. Tá? Então, os vários métodos que existem vão ser métodos que vão passar desses valores calculados diretamente por elementos finitos e encontrar esse conjunto de valores recuperados em cada nó da malha. Uma vez que você tenha isso, então, esses valores recuperados nos nós da malha, o que você pode fazer? Por exemplo, aqui, pegar as 8 funções de interpolação e, com isso aí, com essa combinação linear, você tem condições de encontrar valor de tensão em qualquer lugar do elemento, internamente. Correto? Quando você tem essa função aqui, veja só que a variação dela no elemento vai ter, se tudo der certo, a mesma variação vai ser descrita pelo mesmo polinômio, né, de mesmo grau, que você usou para descrever o deslocamento. Então, se você começou com deslocamentos, funções biquadráticas, você termina descrevendo a tensão também por uma variação biquadrática. Isto é, mais rica do que uma variação de tensão bilinear, que seria o natural obtido por elementos finitos. Tá? Veja, uma vez que... Então, a princípio, essa variação que você vai obter aqui, ela terá uma qualidade similar àquela do deslocamento. Tá? E aí o que vai acontecer? Uma primeira maneira de estimar o erro, veja, o erro obtido pela estimativa direta de elementos finitos. Normalmente, como é que você estima o erro? Você tem que saber uma solução exata, né? Aí você pega o valor aproximado, que é esse aqui, menos a solução exata, normaliza, divide por alguma norma da solução exata. Tá? Aqui, claro, no dia a dia não se sabe, não se tem a solução exata. Então, é muito comum usar isso aqui como se fosse uma coisa próxima da solução exata, que você possa usar como referência para estimar o erro da solução de elementos finitos. Veja só. Então, o que se faz? Uma das maneiras de você fazer isso é estimar o erro no elemento, então esse eta aqui no elemento, como a norma de energia, isso nós vamos ver no capítulo seguinte ainda, mas basicamente você primeiro fazer, se você calcula isso aqui para cada componente do tensor tensão, você vai ter um tensor tensão obtido diretamente por elementos finitos num certo coordenada do elemento e o valor de tensão recuperada naquela mesma coordenada do elemento. Então você faz essa diferença que é o erro do tensor naquele ponto. E aí, em seguida, você faz a norma. Nesse caso aqui, o que seria a norma? A raiz quadrada da integral sobre todo o domínio do elemento, do erro transposto vezes o inverso da matriz, no caso elástica, vezes o erro. Essa matriz C pode ser elástica ou também pode ser identidade. O fato é que você tem que levar isso aqui ao quadrado, digamos assim. Então você faz esse erro vezes o erro transposto, já que isso aqui, em notação de Voigt, é um vetor, né? E integra, isso vai lhe dar uma estimativa. É muito possível também que você normalize isso. Por exemplo, você pode normalizar dividindo pela norma. Então, digamos, eu posso fazer NE, esse erro aqui, dividido pela norma exata. Exata ou não exata, reconstruída, né? Percebe?
Então, isso aqui seria um escalar que vai normalizar aquele erro ali. Então, vai fazer com que as coisas caiam para uma faixa percentual sempre. Tá? Então, por exemplo, isso aqui em elasticidade, você pode fazer, né? No caso térmico, em que você tem o gradiente de temperatura. Você pode fazer a relação, a diferença entre o gradiente de temperatura de elementos finitos com aquele G que você obteria por recuperação dessa grandeza. E algo pode ficar dessa forma aqui, ou pode incorporar um capa aqui, aquela matriz de condutividade térmica, certo? Então, quando você... Esse erro aqui, e claro, isso aqui é uma quantidade escalar, seria uma estimativa do erro no elemento. E você pode ir somando esses erros, elemento a elemento, até que você tenha uma estimativa de erro no domínio inteiro, que aí seria somado dessa forma, soma dos quadrados. Né? Na realidade, o que você soma não é propriamente a norma, mas você soma esse produto escalar, que é a energia, ou uma aproximação da energia de deformação complementar, nesse caso elástico. Então, você soma isso, não a energia propriamente dita, não a norma. Né? Então, com a raiz quadrada disso, vai lhe dar a norma do erro em energia no domínio inteiro. Certo? Essa é uma das utilidades que tem para essa tensão recuperada aqui. Vamos ver algumas definições que são úteis nesse tipo de assunto, que essa definição na literatura aparece como PAT. PAT é um bocado de retalhos ali, de peças, né? Que a gente considera como nuvem, uma nuvem de elementos associada a um certo nó da malha. Definido, então, como? É o conjunto de elementos que compartilham aquele nó, certo? Se for um nó de vértice da malha. E esse ômega K, quer dizer, para um nó K, você tem essa nuvem, e também tem o subdomínio ômega K, que é o domínio definido pela nuvem, por todos os elementos daquele nó. E a gente vai ter os pontos amostrais da nuvem vão ser indexados, então vão ser catalogados num vetor os pontos amostrais, por exemplo, esses pontos dessa nuvem, mas pode ser um nó de contorno, em que a nuvem é esse conjunto de elementos, e você pode ter esses 3 pontos amostrais em cada elemento. De qualquer forma, eles vão ser listados. E vão num certo vetor AK. Então, o AK vai ser o vetor que lista os pontos amostrais da nuvem do nó K. Então, vamos ver a primeira técnica, que é mais simples, a campeã de todas, e é por isso que está nos programas comerciais, é essa de recuperação de tensões por médias nodais. Então, nesse caso, os pontos amostrais não são pontos de superconvergência. Vocês lembram que a gente tinha comentado que, bom, vamos ver aqui, a gente tem uma malha, né? Vamos pegar esse nó K aqui. Você calcula, imagine que isso aqui seja um elemento linear, de 3 nós, e você calcula a tensão e vai ser uma constante num elemento, uma constante no outro. Então, em torno desse nó aqui, você vai ter uma estimativa de tensão para cada elemento. Então, você imagina o seguinte, que num processo de convergência, se a gente não provamos ainda, vamos provar.
Mas vamos supor agora que o método de elementos finitos ele converge, no sentido que, se você vai refinar, se você faz uma sequência de malhas e vai refinando, a tendência geral é que você vai convergir para a solução exata do problema diferencial. Mas vamos dizer que a solução exata seja uma função contínua e suave numa certa região, por exemplo, aqui. Então vai ser uma superfície suave a cada componente de tensão. Então, se há um processo de convergência, o que se espera? Que a diferença entre esses 5 valores aqui em torno de um certo nó, que a diferença tem que ir diminuindo. Por quê? Porque se há convergência, então vai ter que convergir para o mesmo valor de tensão. A única maneira disso acontecer é que esses valores todos em volta desse nó, a diferença vai diminuindo e vai apontando para o valor exato. Essas e outras ideias é que permitem que se justifique esse procedimento simples de tomar como valor representativo de tensão nesse nó a média dos valores dos elementos em volta. Só isso. Bastante simples. Esse é, inclusive, um dos exercícios para vocês. Então, a coisa fica que a tensão recuperada no nó K, por exemplo, uma componente X de tensão, vai ser calculada somando todas as tensões de elementos finitos obtidas naquele mesmo nó. É claro que isso aqui é um infinitésimo para um lado, para o outro, né? E dividindo aqui pelo número de elementos da nuvem K. Pronto, isso aqui lhe daria o valor de tensão recuperada nesse nó aí. Existe uma maneira um pouquinho mais sofisticada, é que você pondera a tensão desse elemento com a área dele relativa à área total da nuvem. Então, você pega a tensão no elemento E e multiplica pela área do elemento E, faz o somatório e depois divide pela área total da nuvem. Certo? De qualquer forma, a equação é simples, o gerenciamento de fazer isso é um tanto mais complicado, porque você vai ter que criar listas justamente sobre cada nuvem que existe. Então, eu vou ter que, se eu quero achar esse valor para o nó K, eu vou ter que fazer um trabalho de pesquisa, pegando a matriz de dados de conectividade da malha, vou descobrir ali todos os elementos que contém o nó K, e fazer isso uma lista separado. Depois vou ter que calcular a área de cada elemento desses aí. E, além disso, nós vamos ter que pegar o valor da tensão nesse nó, em cada um dos elementos da nuvem. Então, você vê que tem uma tarefa de gerenciamento dos valores dentro que estão armazenados em várias áreas do programa, né? Mas a ideia em si é bastante simples. Agora, vamos ver alguma coisa que dá um resultado. Isso aqui, das técnicas simples, é realmente a coisa mais precisa que tem. Existe, inclusive, bastante fundamentação matemática dessa técnica. Quando ela foi lançada, essa é chamada técnica ZZ, Zienkiewicz-Zu. Técnica ZZ, quando ela foi lançada, ela era uma técnica, como se diz muitas vezes, heurística. Ela era apenas um truque que parecia fazer sentido e que, em todos os casos que eram testados, parecia dar um resultado bom. Apenas muito mais recentemente é que foi mostrado que havia um motivo matemático consistente, que era previsível que desse um resultado melhor. O que você quer? É um resultado melhor do que aquele cálculo simples feito diretamente por elementos finitos, que dá um resultado descontínuo. Então, voltando aqui, como é que nós começamos a mostrar? A ideia é que você vai escolher um certo
conjunto de monômios. E você vai buscar uma representação do campo de tensões no elemento, isso aqui, no elemento não, na nuvem K. Você vai buscar uma nova função que descreve a tensão sobre essa nuvem. Então, essa descrição vai ser obtida por valores, por coeficientes. Se eu escrever uma lista de monômios, então isso aqui é um vetor de monômios. Por exemplo, 1, x, y. É um possível P, que seria uma lista de monômios lineares. Seria um plano que passa aqui por cima. Certo? Então, a identificação da tensão é associada à identificação dos coeficientes, o A0, A1 e A2, por exemplo, que vão multiplicar o 1, x e y. Então, aqui a nossa incógnita é esse vetor S. Então, como é que é feito aqui? Essas tensões vão ser, nós vamos calcular, vamos dizer assim, as tensões diretamente de elementos finitos em pontos amostrais. Vamos dizer que a gente saiba que esses pontos aqui são aqueles pontos, por exemplo, de superconvergência. Nesse caso aqui, vamos dizer, essa nuvem de 5 elementos, nós teríamos 5 pontos amostrais. Nessa outra nuvem, teria um monte de pontos amostrais. Então, você calcula esses valores de elementos finitos que, digamos, terão boa qualidade, já que eles foram calculados em pontos de superconvergência, correto? E eu vou usar esses pontos para fazer o que se chamaria normalmente um ajuste de curvas. Eu vou procurar o melhor polinômio linear ou o melhor polinômio quadrático, isso vai ser definido por os monômios que eu escolhi aqui. Eu vou procurar o melhor polinômio quadrático que passe o mais perto possível dos valores desses pontos amostrais. Talvez não vá passar em cima de nenhum deles, mas eu vou minimizar o erro, a distância entre esse plano, entre essa função aqui, e os valores dos pontos amostrais. Percebe isso? É aquela coisa que vocês já estudaram um dia na vida de ajuste de curvas. Então, é isso que é feito aqui. Esse S vai ser obtido por mínimo erro quadrático, né? Minimizando, se define uma função objetivo, que é o erro quadrático. Então, no caso aqui, faz um somatório dessa diferença, desses erros, entre a tensão do ponto amostral J, obtido por elementos finitos, e o valor que essa função aqui apresentaria. Claro que esse valor ainda está dependente de S. Essa diferença, feita ao quadrado, somado sobre todos os pontos amostrais, esse 2 aqui é só para... isso aí não tem importância. E aí você tem essa função objetivo, que é o erro quadrático. Então, aqui eu não coloquei os detalhes, mas se você minimiza essa função em relação a cada componente de S, você vai obter um sistema de equações, cujo... Bom, vai ser esse sistema aqui. Então, para que a coisa funcione, você precisa que a quantidade de monômios aqui seja menor que o número de pontos amostrais. Então, por exemplo, você imagina uma situação mais simples, unidimensional. Se eu tiver um ponto amostral, eu não vou conseguir gerar um polinômio de grau 2, né? Então, para mim, para que eu possa achar coeficientes para um polinômio de grau 2 em uma dimensão, grau 2, lembra, é o polinômio quadrático, que tem 3 monômios, 1, x e x ao quadrado. Então, são 3 coeficientes S. Então, se eu quero 3 coeficientes S, eu vou precisar de 3 ou mais pontos amostrais. Percebe? Se eu tiver apenas 3 pontos amostrais e quero um polinômio unidimensional de grau 2, esse polinômio vai passar pelos 3 pontos amostrais. Se eu colocar 4 pontos amostrais, o polinômio não vai passar por nenhum dos pontos amostrais.
mas vai passar o mais perto possível de todos eles. Então, a mesma situação aqui. Se eu tenho 5 pontos amostrais, eu vou ter que pegar um polinômio em que a quantidade de monômio seja menor ou igual a 5. De qualquer forma, isso vai dar um sistema algébrico dessa forma. Se isso aqui é obedecido, essa matriz aqui ela vai ser quadrada. Não só quadrada, mas vai ser não singular. Tá? Então, ela vai ser singular se eu tiver pontos um em cima do outro, ou então se eu tiver exatamente mais termos na base do que os pontos amostrais, vai terminar aparecendo uma matriz singular. Mas vamos dizer que as coisas foram feitas certo, você tem isso, aqui está a expressão da matriz, aqui a expressão desse vetor, e você resolve isso e obtém o S. Uma vez que você tem o S, você leva ele de volta, e você vai ter aquela componente de tensão, por exemplo, σx, recuperado. Que a esperança que você tem é que, pelo menos nesse centro aqui, você tem uma qualidade digamos assim, que herdou uma qualidade desses pontos amostrais que foi jogado para esse ponto. Veja, você fez tudo isso aqui, você pegou essa nuvem, fez tudo isso e encontrou esse valor aqui para o nó. Aqui a gente deveria ter colocado o seguinte, deveríamos ter colocado um casinho bem aqui. Aqui, ó. Isso aqui está calculado, veja só, que eu estou calculando o polinômio, essa equação aqui não é a mesma que essa aqui é para um x qualquer dentro da nuvem. Aqui eu já estou aplicando para um particular valor de x, uma particular coordenada, que é a própria coordenada, então eu estou usando aquele polinômio inteiro, que eu tive todo aquele trabalho de calcular, apenas para estimar um valor representativo no nó K. Veja só, em vez de eu fazer a média nodal aqui, que nem no outro método, eu estou usando todo esse procedimento para recuperar um valor de qualidade nesse nó aqui. Certo? Então, uma vez feito isso, então eu tenho esse valor de qualidade para esse nó, aí eu vou repetir para o outro nó. Eu vou encontrar um outro valor recuperado para o outro nó e assim por diante. Eu vou fazendo para todos os nós da malha. Eu vou identificando a nuvem de cada um desses nós, eu vou fazendo esse procedimento. Quando eu tiver isso aqui para todos os nós da malha, aí a gente vai pegar as funções de interpolação que foram usadas no campo de deslocamento, por exemplo, e fazer a combinação linear delas usando esses valores nodais recuperados. Quando eu tiver isso, o que vai acontecer? Eu terei um valor recuperado aqui, outro ali. Se eu uso a função de interpolação que foi usada no deslocamento, uso aqui também, ela é uma função linear. Então, eu terei, em todo esse elemento aqui, uma representação da tensão. Então, se chega numa coisa incrível, que eu passo a ter uma boa representação de deslocamento, obtido diretamente por elementos finitos, e por essa técnica de recuperação, de pós-processamento, a gente tem também uma variação com o mesmo grau para a tensão. Então, eu poderia ter aqui uma representação biquadrática para o deslocamento e também biquadrática para as tensões. Mais ou menos todo mundo conseguiu seguir esse panorama, são várias etapas que vai para cá, vai para lá. Mas isso aqui são as técnicas mais simples que existem, incrivelmente, elas são muito precisas. Há aqui, principalmente para esses elementos aqui de baixa ordem, grau 1, grau 2, né? Isso aí dá um bom efeito. A finalização dessa sessão, eu exemplifico aqui algumas bases
por exemplo, em elementos bilineares, elementos planos, você pode ter aqui, por exemplo, uma base linear completa, que você pode usar para aquele vetor P. Você tem uma base quadrática completa, que você pode usar sobre a nuvem, né? Aqui em 3D, a gente tem uma base linear completa. Isso aqui tudo vem daquele triângulo de Pascal, né? Lembra do triângulo de Pascal? Que está aqui. Vamos ver onde que nós conseguimos achar. Aqui. Digamos, aqui você corta, vamos ver a outra figura que tinha aqui. Aqui, ó. Você corta, para fazer isso aqui, você corta horizontalmente. Por exemplo, se você cortar aqui, você vai ter um polinômio que é uma constante. Não vai chegar a melhorar muita coisa. Se você corta aqui, daqui para cima, você vai ter os monômios, a base completa linear. Daqui para cima, a base completa quadrática. Isso aqui no plano, em 2D. Mas existe um tetraedro de Pascal para 3D, que tem XYZ, o RST, né? Então tá, com isso a gente encerrou essa primeira metade desse capítulo.